Fala pessoal, Eduardo aqui de volta para o curso de Kotlin e hoje eu vou estar fazendo alguns exercícios com vocês aqui no HackerRank. Para quem não conhece, o HackerRank é um site com diversos exercícios de programação. Você pode fazer na linguagem que você quiser. É só vocês entrarem aqui, fazerem um login, criarem a conta de vocês, no caso, né? E esse site é super bacana porque tem exercícios de diversos níveis. Bom, a gente falou sobre vários conceitos legais aqui no Kotlin. Então, nada mais justo do que a gente estar praticando e utilizando para poder fixar bem na nossa cabeça. Assim, sendo bem honesto, você não precisa decorar, gravar assim, assiduamente cada uma das coisas que eu falei ou os conceitos. O processo é que você, na sua rotina de trabalho ou fazendo seus projetos, vai utilizar esses recursos e conforme mais você utiliza, mais isso vai fixando na sua cabeça. Não precisa ficar decorando igual um concurso, uma prova. Então, é super normal chegar em situações em que você vai esquecer como que se usa um reduce da vida. Por exemplo, vai fazer aquela aula lá para falar sobre das collections, para falar sobre reduce, eu não lembrava como é que usava. Pô, nunca usei isso no meu dia a dia de trabalho. Mas o importante é você saber onde procurar e como procurar. Então, tendo isso em mente, vamos partir aqui agora para o nosso exercício. Aqui no site eu vou clicar aqui na seção de tópicos em algoritmos. E, bom, já começa aqui por... calma aí, volta aqui. Solve Me First. Esse aqui é o primeirão, né? Vamos começar por ele. E aqui, esse é o esquema aqui do HackerRank. Vai estar em inglês para vocês. Eu não sei se tem em português, na verdade. Mas você basicamente vai ter um problema aqui, a descrição do problema. E você vai ter tipo, como que um exemplo do que o problema está pedindo de input e de output. E uma breve explicação aqui. Então, por exemplo, vamos começar por esse aqui. Complete a função solveMeFirst para computar a soma de dois inteiros. Exemplo, A igual a 7, B igual a 3, return 10. Ou seja, eu vou ter na minha função a soma de dois inteiros, eu preciso retornar isso. Então, aqui, vamos escolher a linguagem Kotlin, beleza. Solve me first. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui é um return A mais B. Esse aqui é o primeiro exercício só para vocês entenderem como é que funciona aqui, tudo bem? Isso aqui nem chega a ser um desafio. Mas aí, no momento que vocês clicarem em Run Code, o site aqui vai fazer alguns testes com diversos inputs, tudo bem, com o código que você escreveu aqui. E aí está processando. Então, só vocês esperarem um pouquinho. Aqui, ó, sample test case 0, 2 e 3, soma 5. Your output, o seu output da solução que você fez, e o output esperado. Os dois batem, então, correto. E aqui 100 e 1000, o esperado é 1100 e no nosso output deu 1100 também. Só para mostrar para vocês como é que seria se isso aqui fosse errado. Vou botar um menos aqui. Run code. Só esperar um instantinho. Aqui eu recebo um wrong answer e your output menos 1, expected output 5. Então, só para vocês terem uma ideia aí. E rodados os testes e viu que está tudo certo, vocês podem clicar em Submit Code, que uma série de testes um pouquinho mais elaborados, incluindo os testes que já foram rodados antes, vão rodar aqui também. Na verdade, só os testes que foram rodados antes também. É isso mesmo. E aí você vai receber aqui o teu Congratulations. E aí a gente clica em Next. Tá, então vamos lá. Dado uma array de inteiros, ache a soma dos seus elementos. Por exemplo, para a array 1, 2, 3, eu quero somar 1, 2, 3 e o resultado vai ser 6. Então retorne 6. Beleza, então dado uma lista, eu preciso somar todos os elementos daquela lista. Perfeito. E aí a gente vai ter aqui as constraints, que os números podem ser de 0 a 1000, maior que 0, né, no caso. E um sample input é 6, que é o tamanho da nossa lista, né? 1, 2, 3, 4, 10, 11. Então, 3, 6, 10, 20, 31. O output 31. Show. Então, a gente já tem informação suficiente. Então, dada essa array aqui de inteiros, eu posso fazer um var total igual a 0. ar.forEach. Calma aí, deixa eu mudar aqui o meu teclado para inglês.
Pronto. Total mais igual it return total. Vamos rodar nosso código aqui só para ver se essa solução vai dar bom. Mas eu vou explicar o que eu fiz. Fica tranquilo. Tá processando aqui. Tá, deu certo aqui o primeiro test case. Mas basicamente, galera, o que eu fiz aqui? Haja vista que eu tenho uma array aqui, nesse momento, e eu quero somar todos os elementos, eu declaro uma variável começando com 0, que é o nosso total, e para cada número dentro dessa array, eu somo esse valor na minha variável total. E depois eu retorno essa variável no momento em que acabar o meu for each, ou seja, todos os elementos vão ter passado e somado aqui nessa variável. Vou dar um submit code aqui agora. Ele vai rodar aqui. Ele roda test cases a mais do que tem no run code. O run code é meio que só um pequeno teste para ver se você está na linha correta, mas pode ser o caso de o teu run code rodar e dar bom e o submit code algum caso de uso específico falhar. Então fica esperto nisso. Vamos para o next aqui. Vamos lá, o enunciado de aqui já está aumentando um pouquinho. Alice e Bob, cada um deles criaram um problema para o HackerRank. O reviewer revisor dá nota para os dois desafios, dando pontos numa escala de 1 a 100 e para 3 categorias: a clareza do problema, no caso, originalidade e dificuldade. As notas para o desafio de Alice é um triplet, ou seja, um agrupado de 3 elementos, A0, A1, A2, e a nota do problema do Bob é um triplet, B0, B1, B2. Ok. A tarefa para achar a comparação entre os pontos, comparando o A0 com o B0, A1 com o B1, A2 com o B2. Se A1, AI for maior que BI, então Alice ganha um ponto. Se AI for menor que BI, então Alice ganha um ponto. Se for igual, ninguém ganha ponto. Então tá, aí o que ele quer aqui da gente? Basicamente, dada essa lista aqui, por exemplo, essa aqui são as notas de clareza, originalidade e dificuldade. O A é da Alice. Então, para Clarice, no quesito claridade, clareza, ela ganhou 1 e o Bob ganhou 3. Então, o Bob ganhou 1 ponto, já que 1 é menor que 3. 2 e 2, ninguém ganha ponto. E 3 e 1, a Alice ganha ponto. E deixa eu ver o que ele quer que eu retorne aqui. Tá, depois retorne uma array em que o primeiro elemento vai ser os pontos da Alice e o segundo vai ser os pontos do Bob. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um val size igual a ponto size. Beleza? Então, melhor fazer um for each logo. A ponto for each. O que eu quero? Que eu quero percorrer cada elemento e, na verdade, eu vou usar um operador aqui que eu não falei para vocês, mas é o for each indexed. Basicamente, a gente vai ter aqui um index e um número. É a mesma coisa do for each, só que além de dar o número da vez, ele vai dar também o index em questão. Tudo bem? Ou seja, nessa array aqui, o for each ia fazer 1, 2 e 3. Enquanto que o for each indexed ia me trazer o 1, index 0, 2, index 1, 3, index 2. Então, nesse caso em que eu preciso da informação do index, eu vou mostrar por quê, é legal estar usando esse for each indexed. Tudo bem? Eu só não lembro se primeiro vem o número e depois o index. Vamos conferir aqui em um instante. Então vamos lá, o dado index aqui, eu vou fazer assim: if A I for maior que B
i. Então, vamos ter que criar uma variável aqui, var Anna points, que vai ser igual a 0. E o var Bob points, Alice, né? A gente quer igual a 0 também. Então, se o A for maior, então Alice points vai ser acrescido de 1. Else if AI for menor que BI, Bob points mais. E aí, no caso, se for igual, não vai cair em nenhum desses aqui, os pontos vão continuar a mesma coisa. Tudo bem? Daí, o que eu quero aqui? No final desse for each indexed, eu vou ter os pontos tanto de Alice quanto de Bob. Então, eu retorno um array de Alice points e Bob points. Por que deu ruim aqui? Se eu fizer um array of não é assim, não? Tá, eu esqueci como é que... Tá vendo? Um caso aqui em que a gente é passivo de esquecer as coisas. Eu nunca mais usei array. E faz muito tempo, na verdade. Então, eu esqueci aqui como é que faz no Kotlin para poder estar criando uma array. Mas eu posso fazer aqui algo que eu sei. Um list of Alice points, Bob points to typed array. E aí, eu acabei de criar uma lista e aqui eu estou convertendo ela a uma array tipada, ou seja, uma array com o tipo, aqui ele quer uma array de int. Então, haja visto que nessa lista eu só tenho inteiros, ele vai transformar, ele vai inferir que isso aqui vai ser uma array de inteiros também. Então, ele transforma a minha lista em uma array de inteiros. Vamos rodar aqui o nosso código. Vamos ver se não está errado isso daqui. Ah, deu certinho. Eu acertei aqui a ordem, eu pensei que eu pudesse estar enganado. E acabei nem usando esse num, eu poderia deixar assim. Mas, na verdade, o A I é o elemento da vez, correto? Então, eu poderia fazer justamente isso aqui, já que eu estou inteirando em cima de A. Tudo bem? Se eu rodar aqui de novo, vocês vão ver que eu vou ter sucesso também. Só um instantinho. Show, vou dar um submit code aqui. Vamos ver os test cases. Se vai passar tudo, se vai falhar algum. Passou tudo, perfeito. Então, recebi um congrats aqui, next challenge. Nesse desafio, você precisa calcular e printar a soma de elementos em uma array, tendo em mente que alguns desses inteiros podem ser muito grandes. Complete o método aVeryBigSum, a função aVeryBigSum no editor. Ele deve retornar a soma de todos os elementos da array. Tá bom. Então, no input, eu vou ter primeiro o tamanho da minha lista, o tamanho tantos elementos que eu vou estar tendo que somar. E a próxima linha contém n elementos, a n aqui, né? Tem n elementos. Beleza, então a gente vai ter que somar todos esses elementos que tiverem no output. Ou, por exemplo, 5, então vão ter 5 elementos. Esse número grandão aqui, 2, 3, 4, 5, somados todos o output é 50 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5 bilhões e 15. Então, beleza. Nota. O range de um 32-bit integer entre menos elevado a 31 até
entre menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31 menos 1. Ou menos esse número grandão aqui e esse número grandão. Tá, show de bola. O que que acontece aqui? Como a gente... Aqui o código também dá algumas diquinhas, né? Alguns comentários. Qual que é o problema aqui? O que que acontece aqui? No caso do Kotlin, galera, a gente não precisa ficar lidando tanto, quase nada, na verdade, com algumas questões pertinentes a limite da variável inteira ou longa, etc. Em algumas linguagens isso é um pouquinho mais chato de fazer. Então, acho que esses exercícios, assim, são mirados mais, talvez no C, C++, entende? Então, o que que a gente pode estar fazendo aqui? Dada essa AR, eu acho que a gente pode fazer um for each aqui. Vou fazer o var total do tipo long, que vai ser igual a 0.0. Não, só 0 mesmo. 0.0 double. Então a ar.forEach total mais igual each e done total. Vamos fazer um run code aqui para ver se eu não deixei passar nada. Show de bola, é basicamente isso mesmo. Bem direto ao ponto. Eu não precisava estar declarando esse tipo total como long aqui, tudo bem, porque ele já inferiria isso para mim. Deixa eu só tirar aqui. Um total igual a 0. Não, na verdade eu precisava sim. Porque quando eu declaro isso como 0, eu teria que fazer... Opa! Teria que fazer 0L. E aí sim ele ia entender que total é igual a um long. Se fosse só 0, ele ia entender como int. Aí eu tô tentando aqui somar int com long, não daria certo. Então, ou 0L, ou põe o tipo aqui na frente, igual a 0. Os dois dá bom, tudo bem? Vamos... Eu acabei clicando submit de novo. Vamos pro próximo desafio. Só um instantinho. Deixa eu terminar aqui, beleza. Tá, show. Vamos pro próximo aqui. E a gente vai acumulando um pontinho aqui no programa. Tá, show. Dado uma matriz quadrada, calcule a absoluta diferença entre as somas das suas diagonais. Tudo bem? Para o exemplo, tá, a gente tem essa matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 9. Então, a diagonal da esquerda é 1 mais 5 mais 9, que é igual a 15. E a diagonal da direita é 3 mais 5 mais 9, que é igual a 17. E a diferença entre eles, o absoluto da diferença, na verdade, é 15 menos 17, que vai ser menos 2, mas como é um absoluto, para quem não lembra, o absoluto é desconsiderando o negativo. Então, o resultado seria 2. Tudo bem, galera. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente já vi aqui que no nosso input, a gente vai ter um array de array. É assim que a gente representa matrizes aqui no Kotlin, tudo bem? São arrays de arrays. E em várias outras linguagens, né, na verdade. Mas, até porque é disso que se trata uma matriz. Então, dados esses elementos, eu vou ter que iterar sobre cada uma dessas arrays aqui. Como assim? Vou fazer array.forEach. E aí, nesse forEach, o elemento da vez, já que é uma array de array, o elemento da vez aqui, o each, vai ser... Vou deixar assim só para explicitar, porque eu vou ter que fazer um forEach dentro do forEach. E aí eu vou ter que fazer each.forEach também. Vou dar each2. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou estar iterando sobre a primeira array que tem aqui dentro. E depois iterando sobre essa array em questão. E aí eu vou ter o número inteiro aqui dentro do each2. Tudo bem? E aí aqui, na verdade, eu vou precisar do for each index. E eu vou botar o i aqui. E por que eu vou precisar do for each index? Porque eu vou precisar comparar esses dois indexes aqui. Para conseguir a diagonal principal, perdão, deixa eu ver aqui. A diagonal da esquerda, vou botar aqui, left diagonal igual a 0 var
vai diagonal igual a 0 também. Então, o que consiste aqui, programaticamente, a diagonal principal? A diagonal principal vai ser nada mais do que toda vez que o index da primeira iteração foi igual ao index da segunda. Como assim? Eu vou ter que somar o elemento 0, 0 com 1, 1 com 2, 2. Então, toda vez que i for igual a if i foi igual a i2, eu faço um left diagonal mais igual it2, que é o número em questão. Então, quando isso aqui for 0 e 0, então eu vou ter o elemento 1. Então, eu adiciono isso na minha variável left diagonal, que começa como 0. E agora a diagonal da direita. Vai ser basicamente a mesma coisa, só que ao contrário, só que é um pouquinho mais delicado aqui. Vamos entender. A gente pode fazer o seguinte. Vou criar aqui um val guide. Já que a matriz é quadrada, o tamanho da largura é igual ao tamanho da altura. Então, vou fazer um ar.size. E isso aqui vai ser a nossa guia. Então, a ar.size aqui vai ser igual a 3, mas na verdade eu quero 2 porque eu estou trabalhando com indexes. Menos 1, na verdade. E o que eu vou fazer com isso aqui? Vou declarar como var. Quando i for igual a i2, eu somo na left diagonal. Quando i2 for igual a guide, eu vou somar na right diagonal e vou diminuir o meu guide menos igual a 1. Por quê? Meu guide aqui vai começar como 2, correto? E aí eu vou estar vendo aqui o index da minha interação dentro da for each dentro do for each. Então aqui no primeiro for each eu vou ter 0 e aí eu começo aqui no segundo for each, 0, 1, 2. Então nesse momento aqui, i2 é igual a 2, guide é igual a 2, aí eu vou somar na minha right diagonal, que é igual a 0 no começo, e o meu guide vai passar a ser 1. Por quê? Porque a próxima vez que eu iterar, eu vou ver aqui 0, 1, então 1 igual a 1, aí eu somei esse. Aí isso aqui vai diminuir, vai passar a ser 0. E aí na próxima vez que eu passar iterando na terceira linha, e aí eu vou estar somando 9, já que o 9 é o elemento de index 0 nessa última linha. Então eu vou conseguir estar somando todos os elementos da diagonal direita. Então, tá, a gente vai ter aqui o valor da soma das duas diagonais. E o que eu quero? Eu quero a diferença. Fazer um val difference. Vai ser igual a left diagonal menos right diagonal. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou declarar como var. E aí eu vou fazer um if difference for menor que 0, difference vezes menos 1. Ou seja, já que eu quero, né, só o absoluto, se for maior que 0, eu não vou entrar nesse if, mas se for menor, eu multiplico por menos 1, que aí eu vou ter o positivo daquele número. Então eu posso retornar difference, que eu vou ter o meu resultado. Vamos rodar o código aqui. Tá, consegui uma resposta incorreta. É porque eu fiz uma besteirinha aqui, que nesse momento aqui eu tenho que fazer difference é igual a difference vezes menos 1. Agora sim eu vou ter o valor correto. E aí tá processando aqui, beleza. Deu bom. Agora eu vou dar um submit aqui, vai rodar 10 test cases. Vamos ver se vai ter uma falha aqui. Show, deu tudo bom. Conseguimos, galera. Vamos pro próximo desafio. Dado uma rede de inteiros, calcule o ratio. A razão é
dos elementos que são positivos, negativos e zero. Ah, tá. Tá bom, beleza. O que o problema quer aqui? Gente, só para deixar bem claro. Toda vez que vocês pegarem um problema desse aqui, leia até entender. Ah, li, não entendi. Lê de novo. Não entendi. Lê de novo. Se recuse a não entender o problema. Porque isso é só um enunciado. Entender o enunciado não precisa de expertise nenhuma em programação para resolver o problema. Resolver o problema é outra coisa. Só tente entender o enunciado. Essa é a parte mais importante, porque muita gente, inclusive eu já fiz isso, se embanana porque entende errado o enunciado e começa a querer já desenvolver desenfreadamente e aí você desenvolve algo que não foi pedido e aí você fica, caraca, fiz um monte de coisa à toa. Então, leia com atenção os enunciados. E até em entrevista, tem vezes que a empresa te passa um desafio e aí você gasta um tempão ali, quando você vai ver, era uma outra parada. Aí você acabou gastando um grande tempo ali, precioso, desnecessariamente, aí você vai ter que apagar tudo e fazer novamente, e aí você se embananou, já era, perdeu o tempo. Então vamos lá, dado uma array aqui, eu vou ter dois elementos positivos, 1, 0 e dois negativos. E aí eu quero a razão de quantos elementos são positivos, 0 e negativo. Então aqui vai ser 20%, 0,4. Não, 40%, perdão. 40% negativo. Tá, 40% positivo, 40% negativo e 20% zero. E já que 40% é a mesma coisa que 0,4, por cento, né, dividido por 100, 0,4, então é isso aqui que o problema quer da gente. Então aqui, nesse AR, a gente vai ter uma array com certos números. Então vamos lá, eu quero... Tá, estranho aqui porque o retorno dessa função tá unit, mas o programa, ele só quer que a gente imprima as razões. Tá, show de bola. Então a gente vai só trabalhar com println. O primeiro println vai ser do positivo, o segundo do negativo e o terceiro do zero. Vou botar aqui menos 0, só pra gente não esquecer. Então vou fazer um val size igual a r.size, para eu já ter aqui o tamanho da minha array. E aí, com o tamanho dessa array, eu consigo estar calculando essa razão. Porque percebe aqui que esse cálculo é feito pelo número total, como no denominador, e no numerador, o número em questão de elementos que a gente quer saber. Então, fazer um var positive amount, que vai ser começar com 0, var zero amount, que vai ser 0 também, var negative amount, que é igual a 0. E aí, tendo isso, eu vou fazer um array for each. E aqui dentro, if each ou igual a 0, já vou fazer o igual a 0 aqui. O zero amount vai ser mais. Vou somar 1. Se it for maior que 0, positive amount mais. E caso contrário, negative amount mais. E aí tudo que eu tenho que fazer aqui agora é fazer positive amount dividido por size. Vou fazer aqui um negative amount dividido por size também. E um zero amount dividido por size. Então vamos ver se isso aqui vai ser satisfatório para o nosso problema. Tá, deu errado aqui. Your output. Tá, o que eu tô fazendo aqui? Tenho que dar um novo valor para esses carinhas. Tô fazendo mais, mas sem dar um novo valor.
Run code de novo. E aí, o que eu vou ter aqui? Expected output, your output. Tá, o que tá acontecendo aqui? Vamos ver. Entendi. Porque aqui eu vou ter int. E aí, no final das contas, eu tô sempre tendo uma divisão em que o numerador é menor e o denominador é maior. Só que no quesito inteiro, vai ser tudo zero. Tudo bem? No caso, eu poderia estar fazendo isso aqui mesmo. Só que o que eu preciso aqui? Eu preciso estar declarando isso como double. Vou botar um ponto zero. Por quê? Porque tendo isso como ponto zero, aqui nesse momento eu vou estar fazendo um double dividido por int. E aí eu consigo ter um resultado que seja double. Vamos tentar aqui agora de novo. E aí agora sim eu consigo estar tendo o resultado. No caso, o nosso passou aqui em decimais, mas assim, mesma coisa, tudo bem. Foi cumprido aqui o objetivo. O problema era realmente que eu estava declarando como int esses caras. E aí, 2 dividido por 5, em números inteiros, é zero. Então, vamos lá. Vamos dar o submit aqui no nosso código. Deu tudo certo. Show de bola. Vamos pro próximo, só esperar liberar aqui. Show. Então, essa é uma escala do tamanho n igual a 4. Na base e altura, eles são iguais em n, ou seja, base 4, altura 1, 2, 3, 4. Ela é desenhada usando hashtags e espaços. A última linha não é precedida por nenhum espaço, ou seja, a última linha é completa por hashtags. Escreva um programa que print uma escada de tamanho n. Show de bola. O que a gente pode estar fazendo aqui? Se eu tenho um tamanho n, eu vou fazer assim. Var. Opa, perdão. Var hold igual a n. E aí o que eu vou fazer? Se for de tamanho 4, o que eu faço? O que eu faço aqui? Vou fazer n-1, na verdade. O que eu faço aqui? Eu faço n for i dentro de 0 até n, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Vou botar n-1. Só para ficar bem claro aqui. E aí, para essa interação aqui, o que eu quero fazer? Se eu vou imprimir espaços tudo bem? Eu vou imprimir espaços aqui e no momento em que o meu i aqui bater o valor de n-1, aí eu quero imprimir uma hashtag i foi igual a hold maior ou igual, na verdade. Vocês vão entender o porquê. Maior ou igual a hold, faço um print n não é hashtag else, aí eu printo
isso aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui vai começar com 4, para esse exemplo. Hold vai ser igual a 3. Então, de i entre 0 e 3, se i for igual a 0, então vai printar espaço. 1, espaço. 2, espaço. 3, vai printar um hashtag. Tudo bem? E aí, nesse momento, eu preciso... Tá, aí percebe que eu tô fazendo isso fora aqui, mas a gente tá lidando com uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada não, uma matriz quadrada. É porque vocês não estão vendo aqui os espaços, mas se todos esses elementos aqui, os espaços e hashtags fossem números, isso aqui seria uma matriz quadrada. Então eu tenho que fazer um for dentro de um for. Então eu vou ter que fazer também isso daqui. Beleza? E colocar isso aqui dentro. Show. E aí, nesse momento, quando eu sair desse for aqui, vou colocar aqui J, já que a gente já tem um I. Tá, então no momento que a gente passar por esse for de dentro, eu quero diminuir o meu hold. Por quê? Porque aí na segunda linha o hold vai passar a ser um elemento menor. E aí a gente vai imprimir mais hashtags, tudo bem? E aí vamos ver aqui. Eu quero também fazer um print contra barra N. Por quê? Porque o contra barra N é o símbolo para quebra de linha. Então, com o contra barra N eu consigo estar fazendo esse print aqui para poder quebrar uma nova linha. É como se fosse o Enter, tudo bem? Então, vou dar um run code aqui. Talvez isso aqui dê errado. Não, deu certo. Boa, galera. Porque eu não tinha certeza se o print fosse colocar uma coisa do lado da outra. Mas funciona assim. E aí, nesse caso, eu pensei em talvez fazer uma concatenação de strings aqui. E depois estar imprimindo essa linha. Mas aí vamos ver aqui os test cases. Passaram todos. Perfeito. E aí, percebe que aqui tem alguns test cases que são bloqueados, né? Ou seja, se você errar o 4 e ele é bloqueado, você não tem como saber o porquê. Mas aí você tem como desbloquear aqui, tudo bem? E aí, tá show. Vamos pro próximo. Tá. Dados 5 integers positivos, ache o máximo e o mínimo que pode ser calculado somando exatamente 4 dos 5 inteiros. Então, print o respectivo mínimo e o máximo desses valores em uma única linha. Ou seja, dado 5 números, qual combinação de somar 4, 1, 3, 5, 7, ou 1, 5, 7, 9, ou 3, 5, 7, 9, qual a combinação que vai dar a maior soma e a menor soma? Isso só somando 4 elementos. Bom, isso aqui é bem tranquilo de se fazer. Vamos lá. Vou fazer aqui um var max sum igual a 0, var min sum igual a 0 também. E o que a gente faz aqui? Bom, dado que numa lista de 5, se eu quiser a maior soma entre 4 elementos, basta eu eliminar o menor elemento dessa lista e somar o resto? Por exemplo, se eu eliminar um aqui, eu sei que a soma desses 4 elementos aqui vai ser maior do que qualquer outra combinação. Por quê? Porque eu eliminei o menor elemento. E vice-versa para o maior. Aí, no caso, a mínima soma vai ser só tirar o maior elemento e somar o resto. Então, vamos fazer assim. Max element, max num. Fazer igual a 0 var min 1 igual a 0 também. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for each
fazer um for each indexed. If i for igual a 0, eu quero que o meu max num seja igual a num e min num seja igual a num também. Belezinha? Por quê? Porque eu estou inicializando, é o primeiro elemento da minha iteração. E depois eu vou passar comparando, porque eu não sei se essa lista tem elementos negativos, positivos, qual que é o tamanho. Então, no primeiro elemento, eu só atribuo essas duas variáveis com esse valor do primeiro elemento da lista. E aí, no segundo, o que eu vou fazer? Do segundo em diante. If max num for menor do que num, max num vai ser igual a num. E if min num for maior do que num, min num igual a num. Ou seja, basta eu pegar cada um desses números aqui e, por exemplo, o elemento da vez. Essa lista começou com 1, né? Então, vamos lá, 1. O index é 0, então o max não vai ser igual a 1, min não igual vai ser 1. E aí, quando eu partir para o 3, o que vai acontecer? 3 é... 1 é menor que 3? É. Então, o max não vai passar a ser 3. E aí, nas próximas iterações, sempre que um número for maior do que o que tu tinha antes no max num, esse max num vai passar a ser esse elemento que é maior. E mesma coisa aqui com o min num, só que menor. Então, depois da gente fazer esse for each aqui, a gente vai ter o maior número e o menor número. E aí, o que a gente faz com isso? A gente vai fazer outro for each. Vou fazer aqui o var max sum. Na verdade, a gente pode aproveitar esse for each aqui. Vai ficar mais performático. Eu não vou precisar estar fazendo um outro for each. Vamos fazer aqui um max sum, que vai ser igual a 0, var min sum, que vai ser igual a 0 também. E aí, para cada um desses elementos, eu vou fazer um max sum mais igual a num e o min sum mais igual a num também. E aí, no final desse for each aqui, eu vou ter simplesmente no maxsum a soma de todos os elementos dessa lista e o minsum a soma de todos os elementos dessa lista também. E aí, com esses elementos, com essas somas, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um print da seguinte forma: minsum menos max num e maxsum menos min num. E o que eu acabei de fazer aqui? Eu peguei a soma de todos e diminui pelo maior número, ou seja, eu consigo a combinação de soma de 4 números que dê o menor valor possível. E a mesma coisa aqui, eu pego a soma total e já nesse momento aqui a soma, o maxsum vai ser a soma de todos os números e diminuo pelo menor número. Vamos dar um submit aqui no nosso code. Ó, como é que vários casos de uso aqui deram ruim. E vamos ver o que aconteceu. O expected foi esse aqui. Tá, então vamos lá. Deu ruim aqui porque o 0 deu bom. É um caso bem simples, né? Aí, vamos ver o que pode ter acontecido aqui.
Ah, ok. Tá, o que pode acontecer? O que provavelmente está acontecendo aqui? Quando a gente soma, a gente está passando do limite dos inteiros. Então, a nossa variável que vai somar tudo, que vai guardar a soma de tudo, tem que ser um double. Porque aí eu vou conseguir ter um tamanho maior. E aí, a partir do momento que eu declaro ele como 0.0, ele passa a ser um double. E aí, a minha soma vai conseguir ser mais exata. E aí, deu ruim aqui. Tá, beleza. E o que pode estar acontecendo? Ah, tá. Como eu estou declarando isso aqui como double, o que está acontecendo é que eu estou imprimindo esses valores aqui como imprimindo esses valores com ponto. Então, o que a gente pode fazer? Aqui no final do nosso for each, a gente faz um maxsum menos igual minNum e minSum menos igual maxNum. Vou botar o igual aqui também. E aí, a gente faz aqui um minSum.toInt. E aqui também um maxSum.toInt. E vamos ver se isso aqui vai passar a rodar. Talvez ainda dê ruim. Tá, passou em alguns test cases, mas a maioria falhou. Falhou em 10. Tá. O que a gente pode estar tendo aqui? Aqui a dica que diz, use 64-bit array. Então, muito provavelmente a gente está tratando aqui um caso em que a soma ainda está muito grande. Tá, eu acho que eu não preciso estar fazendo isso aqui, por quê? Eu falei que double guarda mais números, mas se trata de decimal. Eu vacilei aqui, né? Deveria ser 0L, por quê? Porque eu quero um número inteiro maior, então o long ele vai satisfazer aqui melhor para esse caso. Tá, aqui eu recebi um outro erro aqui. Ah, tá, porque isso aqui não vem ao caso. Eu posso remover também esses brackets aqui também, que fica desnecessário. E aí agora sim eu devo conseguir realizar meu exercício. Agora sim tudo foi. Era uma questão aqui de realmente estar usando o tipo long, tá, pessoal? Vamos pro próximo. Você está a cargo do bolo de aniversário de uma criança e você decidiu que esse bolo vai ter uma vela para cada idade, para cada ano da idade total. Então, eles vão poder soprar só as velas, as maiores velas do bolo. Conte quantas velas são as maiores, ou seja, tá, então o que vai acontecer aqui? A gente precisa contar, a gente precisa pegar o maior número dessa array aqui e contabilizar quantas vezes essa ocorrência, quantas vezes aparece esse número aqui nessa array, tudo bem? Então, vamos lá. Var count igual a 0, var max igual a 0 também. Vou fazer um candles.forEach. E aí, if indexed. E aí, se
igual a 0, tá inicializando, então o meu max vai passar a ser num. Caso contrário, e aí eu vou ter aqui uma situação em que if num for maior do que max, max vai passar a ser a num, igual a num, mas se num for igual a max, eu quero que meu count aumente de valor. Mas aí, caso algum número repasse, caso algum número que passe o número em questão, eu preciso resetar esse meu contador. Tudo bem? Porque, imagina, se for uma lista tipo 1, 1, 1, 2. Aí eu começo aqui com 1. Ah, 1 igual a 1. Aí eu aumento 1 o meu contador. 1 igual a 2. 1 igual a 1 também, no caso. Aí aumenta mais 1. Só que aí chega aqui o 2. Então o contador volta para 0. Tudo bem. No caso, o contador tem que começar com 1, na verdade, né? Count igual a 1. E aí no final aqui o nosso count vai ter o valor que a gente quer. Vamos fazer um code aqui. Show, conseguimos. Vamos fazer um submit. Show, galera. Bom, vou estar parando por aqui agora. Vocês sintam-se livres para poder estarem continuando fazendo esses exercícios aqui. É super importante. Tá exercitando exercícios de lógica aqui com o Kotlin para vocês pegarem mais maturidade e expertise em como tá resolvendo. Ah, tô batendo muita cabeça, não consigo. Pode pesquisar a solução. Ver como outras pessoas resolvem. Não tem uma solução só, existem. Ah, Eduardo, tal exercício eu resolveria melhor do que você, de uma maneira mais performática ou mais simples. Não duvido disso. E que bom. O importante é você realmente estar chegando na melhor solução, mas sinta-se livre para poder estar vendo soluções de outras pessoas, porque é muito importante vocês verem como outras pessoas pensam e estar absorvendo isso para os seus próximos desafios. Tudo bem, pessoal?